Já te perguntaste o que é que faz uma bruxa num dia normal de terça-feira? Será que para ser bruxa é preciso fazer feitiços todos os dias? Há um equívoco sobre o que é ser bruxa e hoje vamos desmontar isso. Com certeza já viste algum filme, alguma série sobre bruxa, sobre os feitiços, sobre rituais. E essas bruxas que aparecem nos filmes e que são desenhadas para os filmes, para o consciente ou o inconsciente coletivo do que é ser bruxa, na verdade é estética e muitas vezes é para vilanizar o que é ser bruxa. Mas isso não é ser bruxa e não é uma realidade obrigatória. Então nós tínhamos e temos as bruxas vindas dos filmes, tanto da Disney, que eram sempre as mázonas, as vilãs, como de outros tipos de filme, como por exemplo as de Hocus Pocus ou então as bruxas do Practical Magic. Mas nós temos hoje em dia as redes sociais que nos trazem aquelas bruxas muito aesthetic. Olá a todas as bruxas do meu jardim, estás no Uma Bruxa Solitária e eu sou a Morgana. A bruxaria é mais do que apenas fazer rituais, é uma forma de estar, uma forma de viver, é um estilo de vida. É viver de forma intencional e consciente, com ética e princípios. Eu vou dar aqui o exemplo de quem é vegan, ou quem pratica, ou quem adota um estilo de vida vegano, em que não é simplesmente deixar de comer carne, é toda uma logística, um estilo de vida que é necessário adotar para ser considerado vegan, porque é um estilo de vida. Então, normalmente nós associaríamos apenas vegan deixar de comer carne ou deixar de comer qualquer coisa que seja de origem animal, porém, vai muito além do que isso. Vai nos produtos que se consomem, nas roupas que se vestem, nos calçados que se calçam, não é? Que nós utilizamos, nas maquilhagens e na skincare, nos produtos de higiene que nós utilizamos também, e tudo o que é testado ou não em animais também entra neste rol. Então, muitas vezes, as pessoas acham somente que ser vegan é deixar de comer qualquer coisa de origem animal ou só de deixar de comer carne e confundem peixe, ovos e laticínios, sendo que vai muito além do que isso. E na bruxaria é a mesma coisa. Eu, enquanto bruxa natural, eclética, pagã, não é, como queiram chamar, eu vejo no meu dia-a-dia, por experiência, por vivência, que tem muito mais a ver com um estilo de vida que eu faço e que eu pratico diariamente, um mindset, eu não gosto muito de usar esta palavra porque está tão banalizada por aí, mas enfim, um mindset que nós temos e que vai impactar e vai definir tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia, as escolhas que nós tomamos e decidimos e fazemos no nosso dia-a-dia. Então, se eu sou uma bruxa natural, é normal que eu vá ter consideração por coisas mais natureba, por produtos mais natureba, embora eu utilize muita coisa de plástico, não é mesmo? Na roupa, nas maquilhagens também e em várias coisas que nós consumimos. Mas a gente tenta fazer o que dá para fazer no momento em que nós estamos. Mas enfim, mas é natural que eu vá optar por seguir a minha vida de uma forma mais natureba, mais em comunhão com a natureza. Então, há coisas que nós temos e cada bruxa vai ter a sua ética, vai ter os seus princípios e que nós vamos seguir por essas regras internas dentro da nossa prática também, que é também a nossa própria vida, o nosso próprio estilo de vida. Então, hoje em dia, a bruxaria moderna, poderemos dizer assim, podemos falar assim, ela vai se adaptar muito com as tecnologias também. E a bruxa moderna, hoje em dia, mostra muito o que fica bonito no altar. E não tanto, pelo menos é a minha leitura, e não tanto daquilo que é de facto a prática. Então existem alguns tipos de bruxas em que são rótulos, na verdade, em que nós podemos nos encaixar ou não. Eu encaixo-me em alguns deles, mas é como eu digo, são rótulos. E a prática diária está muito mais na presença. Portanto, eu já estou a afirmar que a prática da bruxaria, na verdade, é alguma coisa diária, alguma coisa que nós temos que fazer diariamente e exige presença. E ela não precisa de ser cara. Portanto, nós não precisamos de todos os apetrechos, nem de todas as coisas desta marca ou daquela marca, ou tudo muito natural, ou tudo feito à mão, ou tudo artesanal, ou tudo, sei lá, o quê, para sermos consideradas bruxas. Até porque quem tem que se considerar bruxa somos nós próprios, não é mais ninguém, mas tudo bem, não é? Enfim, antigamente, quando eu digo antigamente, lá, não é, séculos e séculos para trás, antes das religiões surgirem, nós tínhamos aqui uma bruxaria muito conectada com a natureza, com os ciclos da natureza, porque se pensarmos bem,
nós vamos perceber que, se não havia tecnologias, nós não conseguiríamos saber se amanhã vai chover ou não, a que horas é que nasce o sol, ou põe-se o sol, ou nasce a lua, ou não sei o quê. Então, o que restava para as pessoas era olharem para a natureza à sua volta e perceber o que é que se passava na natureza. Portanto, há uma conexão, ou havia uma conexão muito maior aos ciclos da natureza, à própria natureza, mas também a si próprios, ao seu corpo, ao ciclo do seu próprio corpo. Então, existia aqui uma observação de ciclos, o uso de plantas e também muito conectados com os rituais sazonais. Estavam tudo muito sintonizado com a própria sazonalidade da época. O que é que não mudou no coração da bruxa? A intenção, a energia e a relação com a natureza. Isso não mudou. Nós podemos nos ter que adaptar às novas tecnologias e à forma como nós lidamos com as coisas, afinal de contas a maioria de nós vive no meio urbano, portanto vamos ter que nos adaptar a isso também, mas a essência, o coração de ser bruxa não mudou. Então não existe um dogma único. Há bruxas que acreditam em deuses, em espíritos, em entidades. Também há bruxas que são seculares e que entendem a magia como simbolismo e psicologia e não acreditam em entidades. E ambas são válidas. O simples facto de nós seguirmos os ciclos das fases da lua e as estações do ano, já poderemos ser considerados de bruxas, de bruxaria. E pode ser feito aqui um ritual muito simples, que seria um momento em silêncio para observar, para perceber quais são os insights daquele ciclo, daquele momento, e não um ritual feito especificamente como nós fazemos agora, não é? Que montamos um altar e fazemos uns apetrechos ditos mais ou menos. E eu quero dar-te aqui um exemplo. Eu sigo muita gente que fala sobre ervas, portanto, herbalistas. Eu sigo alguns herbalistas que fazem tinturas, bálsamos e coisas do género, não é? Coisas que eu insiro na minha prática mágica. Eu não sou propriamente uma especialista e que vos possa dizer que sei tudo sobre tudo, mas para o meu uso diário, lá está, para o meu uso diário enquanto bruxa, serve o conhecimento que eu tenho. Eu sigo então uma pessoa específica que ela fala especificamente sobre plantas, sobre tinturas, bálsamos, sobre ungüentos e por aí fora. E ela nunca, ou pelo menos o que ela quer mostrar nas redes sociais, nunca vi falar especificamente sobre energia, sobre rituais, sobre velas, sobre as coisinhas que nós falamos aqui sobre paganismo e bruxaria. Mas elas falam especificamente sobre os ritmos da natureza. Fala sobre as fases da lua, ela conversa as ervas com os ritmos lunares, com o nosso, né, o dela, a menstruação, portanto o ciclo menstrual dela, ou seria a lua interna, e isso já é considerado bruxa, já se pode ser considerada bruxa, e ela faz isto para ela, para os dela. Obviamente que ela está nas redes sociais, agora criou um negócio à volta disso, mas ela não tem necessariamente que estudar sobre bruxaria, não tem necessariamente que estudar sobre energia, sobre reiki, sobre chakras, sobre isto, sobre aquilo, porque não é do interesse dela, mas ela já é considerada bruxa só pelo simples facto de trabalhar com as ervas, ter conhecimento da medicina, não é? Das ervas e, portanto, da medicina terapêutica das ervas, além da parte mágica das ervas. Portanto, ela pode já ser considerada bruxa. Então, a bruxa, ela nasceu de pessoas numa época em que não era permitido ser utilizado ou ter outros conhecimentos além daquilo que era lei, não é? E a bruxa, ela ficou sendo conhecida como bruxa a partir do momento que as pessoas, principalmente mulheres, precisaram de utilizar aquilo que elas tinham em casa, à mão. Então, hoje em dia, nós para fazermos rituais, nós falamos muito sobre banimento, temos que limpar, temos que não sei o quê, praticamente estamos sempre a fazer purificações e limpezas e banimentos e não sei o quê. Numa altura onde as pessoas tinham que utilizar do que havia à sua volta, não tinham, eu posso afirmar isso não com 100% de certeza, mas com muita certeza, de que não havia tanta coisa para ser banida. As pessoas não iriam estar sempre preocupadas em fazer banimentos, elas simplesmente faziam o que tinham que fazer, intuitivamente, pelo aquilo que elas sabiam da oralidade, e iriam fazendo consoante aquilo que tinham à mão e aquilo que elas sabiam. Então a bruxaria nasce daí, o ser bruxa nasce daí, de alguém, principalmente mulheres que não podiam entrar nas sociedades secretas, não é? Que eram só para homens e tinham que ser determinados homens, determinados, não é? Elas iriam utilizar, e por isso é que
Nós falamos de alta magia e baixa magia, sendo que, enfim, depois dá tema para outro vídeo se vocês quiserem. Sendo que a mulher, não é que não era da alta sociedade também, teria que se desenrascar de alguma forma. E há um conceito dentro da bruxaria que diz que nós somos o próprio altar. Então, se nós somos o próprio altar, nós temos os 5 elementos. Nós temos o espírito, porque afinal de contas todos nós viemos do plano espiritual. Nós temos o fogo, o ar, a água e a terra, para sermos, portanto, nós somos o próprio altar, nós somos o elemento vivo. Então, não existe bruxaria ou bruxa certa. Existe um espectro enorme de práticas e identidades de ser bruxa, e como eu falei anteriormente, são só rótulos, e nenhum rótulo, por mais que nós nos encaixemos num e no outro, nenhum rótulo tem que ser estanque e tem que ser fixo naquilo só. Então muitas bruxas, tal como eu, identificam-se com mais do que um rótulo, sendo que nós podemos hoje ser uma coisa, ou estarmos e vivermos de uma determinada forma, e daqui a uns anos nós queremos, ok, estou mais voltada para outra forma de viver. Então vou-vos passar aqui 2 ou 3 simples, não é? 2 ou 3 tipos de bruxas, para vocês terem mais ou menos uma noção, mas existem outros. Nós temos a bruxa verde, não é? A Green Witch, e eu encaixo nela porque eu trabalho com ervas, que é justamente aquela bruxa que trabalha com ervas. Então esta bruxa vai se focar muito mais na natureza e nas ervas, no trabalho com as ervas, e por isso é que ela se chama de bruxa verde. Temos a bruxa eclética, que é onde eu me encaixo também, que é aquela bruxa que vai apanhar um pouco de cada sistema mágico. Então eu vou combinar vários elementos de várias crenças. Temos também a bruxa solitária, que é onde eu me encaixo também, que eu não pertenço a nenhum coven. Portanto, a bruxa solitária, ela estuda e ela faz a sua prática mágica, o seu caminho, sozinha. Ela não depende de nenhum coven, nem de nenhum mestre, apesar de eu poder ter mestre. Sigo livre, leve e solta para fazer o que me apetece. Temos também a bruxa cerimonial, que eu não me adapto, não gostei, portanto tem a ver com a cabala, com a goétia e com alguns outros aspectos dentro do ocultismo, que eu não me adaptei, não gostei, por ser demasiado rígido, por ser demasiado estruturado, por ter demasiadas regrinhas. E eu, sendo uma bruxa que não gosto de regrinhas, gosto de fazer aquilo que me apetece no momento, mesmo que dê para o torto, não é mesmo? Eu não gostei de estudar sobre alguns aspectos dentro do ocultismo que seriam mais rígidos e mais restritos. E temos também a bruxa necromante, que é aquela bruxa, ou são aquelas bruxas que trabalham especificamente com mortos. E na verdade todos nós temos um bocadinho disto. E quando nós falamos sobre necromancia, toda a gente vai pensar que estamos ali com cadáveres e não sei o quê. Não tem nada a ver, nós trabalhamos com mortos. O que é que significa? Significa que nós temos acesso ao lado de lá. Portanto, praticamente todas as pessoas que veem espíritos, que falam com espíritos, que falam com mortos, são necromantes, não é? E nós também, nós trabalhamos, por exemplo, no trabalho com a ancestralidade, que é o meu caso, e que eu também posso encaixar uma bruxa necromante, não é? Trabalho com a ancestralidade, também me posso encaixar neste rótulozinho de bruxa necromante. E independentemente de qual rótulo, todos nós queremos trabalhar e queremos viver com mais intensidade e com mais atenção. E a grande maioria pode ser praticada sem gastar dinheiro. Então eu já falei aqui, para finalizarmos e concluirmos aqui o nosso vídeo, que ser bruxa é um estilo de vida diário, é uma prática diária. Então são pequenas coisas do nosso dia. Por exemplo, vou fazer um chá, como aconteceu ontem, não é? Fui fazer um chá e, no caso, o chá era para a digestão, portanto, não era um chá mágico, mas era um chá especificamente, se bem que eu uso a intenção, não é? Pronto. Não era propriamente um chá mágico, mas eu lá fui buscar as minhas ervinhas, fiz lá a minha mesclazinha, a minha misturebazinha das ervas para a digestão e acabei por fazer a intenção, criar aqui a intenção e potencializar os efeitos daquelas ervas e reduzindo os efeitos colaterais que as ervas também vão ter. Então, é prática mágica. Então não existe propriamente um mínimo de rituais que eu tenho a fazer por semana, ou que tenho, obviamente, que quem trabalha com, quem faz disto um ofício vai ter mais rituais, mas são para outras pessoas. Mas não existe um mínimo de rituais por semana. Então não há propriamente uma obrigatoriedade e é por isso que eu gosto, porque dá-me esta jogo de cintura, esta flexibilidade para eu seguir a intuição e fazer consoante aquilo que eu preciso e sinto que preciso no momento. Então a prática molda-se à vida e não ao contrário. Não existe um número de coisas que nós tínhamos que fazer para sermos consideradas suficientemente bruxas para sermos bruxas, como eu tenho visto em alguns conteúdos quem tem a marca da bruxa é bruxa. Não, tá? Não. Então, na verdade,
A bruxaria tem muito mais a ver como nós tratamos o nosso corpo, que é o altar, não é? É o nosso templo. Como eu falei anteriormente, nós temos todos os elementos em nós, embora haja a representatividade nos altares e naquilo que nós fazemos, mas nós temos e nós somos o próprio altar. Então, ser bruxa é muito mais como eu trato o meu corpo, como eu trato o meu espaço, como eu trato as minhas relações. Então, tudo isto pode ser uma expressão da nossa prática. E para agora sim, em jeito de conclusão do vídeo, não, nós não fazemos feitiços todos os dias ou rituais grandiosos e também não precisamos de fazer. Então ser bruxa é uma identidade, uma forma de ver o mundo e não uma lista de tarefas que temos que fazer. Caso queiras saber mais ou aprofundar um pouco mais estes temas sobre bruxaria e paganismo, eu convido-te a participar da nossa newsletter, que eu vou deixar o link aqui na descrição, como sempre faço. Tens a versão gratuita, onde eu escrevo todos os meses uma carta aberta sobre o que me vai na alma nesse momento, mas também recebes alguns textos ocasionais. E tens também a versão paga desta newsletter, onde fazes parte do Círculo da Lua e fazemos o acompanhamento, obviamente, do calendário lunar, da Lua Nova e da Lua Cheia, com alguns rituais e algumas coisinhas ali que podemos fazer, além de teres acesso ao resto dos textos que eu publico e publicarei. Agora sim, aproveita para deixares o like, subscreveres o canal e eu vejo-te no próximo vídeo. Beijinhos!